Hum. Tá, que eu consegui entrar aqui. Bom, pessoal, Deu só certo. então deu certo. Então, voltando então para a descrição das para avaliação, né, das atividades do módulo 1. Aí as tirinhas, eu selecionei alguns elementos de algumas categorias, né? Que apareceram com frequência nas tirinhas. De qualquer maneira, eu amei. Né? E eu achei legal, Fer, que assim, teve aluno que usou os programas que eu sugeri, né? Mas teve aluno que fez na mão mesmo, que a ideia, na verdade, é mais tentar usar uma iconografia, né? Para poder pra trazer uma informação do conteúdo. E às vezes uma tirinha que tem dois elementos só, tem tanta informação por trás que talvez um texto você não conseguiria dar conta. Porque tem muito Uhum. elemento, né, que está expresso e que é implícito, né, quando você usa ícones, né, de representação. Então eu achei bem legal, assim, teve muitos que usaram, até o que eu tinha sugerido o site lá que faz tirinha, mas assim, teve gente que fez na mão, mas teve gente que fez no PowerPoint, sabe? Então, assim, o pessoal conseguiu achar estratégias diferentes para fazer essas tirinhas. Muito, muito, muito frequente. Colaboração entre pares. Então, assim, praticamente todas as tirinhas trazem alguma situação em que você tem lá um colega colaborando com o outro de alguma forma, ou validando o discurso do outro, ou ajudando o outro. Então, quer dizer, esse aspecto é importante. Que a aprendizagem, ela não é, apesar dela ser individual, essa dimensão social dela, ela é importante, né? Tanto entre pares, né, quanto entre professor e aluno. Que isso eu já tinha notado na narrativa, mas na tirinha isso também foi expresso. Ah, muitas críticas na ênfase que às vezes o professor dá ao conteúdo, conceito, a saber conceito, e menos a interação com o social. Então teve muitas chinesas que trouxeram críticas, né? Falando dessa questão da ênfase no conceito e não no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Que é legal essa reflexão, porque é disciplina de didática para a gente refletir sobre isso, né? Quão importante é o conteúdo conceitual em relação aos demais, ou quando a gente está ensinando só tem conteúdo conceitual, tem outros elementos que fazem parte da formação do ser humano, né? Independente da disciplina que a gente ministra. Outra coisa também, muitas analogias, o pessoal utilizava muita analogia. É, teve uma que fez a tirinha, essa tirinha eu ri demais. O professor estava dando aula de literatura e estava ensinando expressão idiomática. Aí o professor pergunta assim: quem pode me dar um exemplo de expressão idiomática? Aí o aluno dá um exemplo de expressão idiomática, assim, que se você olhar, se você não entender no contexto da cultura do Brasil, a expressão idiomática não faz sentido, porque, por exemplo, quando a gente fala pé de manga, né? A manga não tem pé, porque é planta, não é animal, como que tem pé? Né? Mas era uma outra expressão lá, aí o aluno lá, que ele sabe que eles vão CDF e tal, o aluno traz lá uma expressão idiomática e explica o que significa. E aí o aluno fala assim, qual que é o sentido disso? Aí o professor fala, porque isso expande, né, percepção cultural e tal, e faz parte, né? As expressões idiomáticas, na verdade, elas sintetizam a cultura de um país, né? Aí o aluno termina usando uma expressão idiomática também, né? Hum. Para bom entendedor, meia palavra basta, sabe alguma coisa assim? Mas Legal. ficou muito boa essa, que eu lembro assim, que ficou, eu morri de rir. Então, muitas analogias, sabe? O pessoal trouxe nas tirinhas. Outra coisa também que eu percebi que foi bastante comum os alunos enfocarem nas metodologias de aprendizagem. Então, muito na questão do estudar, mas assim, no olhar do aluno, que eu acho que talvez se a gente fosse fazer tirinha, Fer, eu acho que a gente talvez tivesse uma outra perspectiva. Eu até pensei em fazer daria para fazer uma pesquisa, pedir para professores fazerem a tirinha, com a mesma proposta, e olhar Exato. como que funciona isso. Porque, por exemplo, na dos alunos, dá para perceber claramente que o foco é no aluno. Então, de Uhum. alguma forma, eu acho que eles se projetam na tirinha. Eles fazem uma tirinha, mas eles olham bem na perspectiva deles, né? É o Eles, ponto ia, de vista eles... dele. Nossa, fica legal, E LG. aí, será que se a gente propor para o grupo de professores, é, seria isso? Seria a perspectiva do professor, né? Ou seria uma perspectiva mais holística, né? Uhum. Seria interessante assim. A maior parte das tirinhas tudo em sala de aula, viu? Assim, eu não lembro de nenhuma que foi fora. Então, de novo o espaço, né? O espaço primeiro, né? Escolar é a sala de aula. As aulas podem ocorrer em laboratório, em vários lugares, mas assim, quando a gente pensa na escola, a gente pensa na sala de aula, que é a importância, né? Tem até alguns autores que eles propõem
enxergar a didática na perspectiva da sala de aula. Então, a sala de aula como a aula, né? A aula como um elemento construtor da didática. E isso ficou claro assim, nas tirinhas dos alunos. Acho que poderia talvez pedir para um grupo de professores, né, fazer essa tirinha. Na didática, na disciplina de didática do curso de pedagogia, eu pedi para eles fazerem uma atividade parecida. Eu acho que eu vou recuperar as tirinhas de lá, porque tem muitos professores no grupo da Isso é pedagogia. interessante. Dá para você E fazer aí uma eu acho que a proposta foi igual, eu fiz a proposta igual na disciplina de didática de lá e aqui. Só que lá tem muita gente que é professor no curso de pedagogia. Uhum. Então talvez o que eles enfatizaram para trazer para comparar. Né? Eu vou recuperar essas tirinhas de lá da disciplina, que eu acho que seria interessante. Outra coisa interessante que eu achei muito bacana, e vários alunos colocaram isso, é a importância das perguntas do professor. Porque Hum. muitos colocaram assim situações na qual a pergunta do professor ela fica dúbia. Entendeu? O professor faz uma pergunta e o aluno interpreta de uma outra forma. Então, a pergunta, ela precisa ser mais, pelo professor, ela precisa ser mais bem elaborada. É Sim. curioso, porque essa é uma perspectiva que a gente não pensa enquanto professor. E o aluno tem essa perspectiva que a gente não tem, né? De que maneira a pergunta do professor ela é elaborada de forma que o aluno consiga entender o que está sendo perguntado. Mas aí, eu estou aqui pensando, isso às vezes acontece mesmo. Você faz a pergunta, aí você vê que todo mundo fica meio quieto, aí você relabora a pergunta e relabora de novo até ter o entendimento. Isso acontece. Eu estou aqui pensando na minha prática, essa questão de fazer a pergunta, eu concordo com você, a gente tem que ser mais claro, digamos assim, mas ao mesmo tempo, é, tentar outras formas de fazer a pergunta para se tornar entendível, né? Eu acho que isso é Exato. importante. E achei curioso, porque assim, eu não sei, aconteceu na minha disciplina de princípios evolutivos, né? Boa parte da turma que faz a disciplina de princípios evolutivos. Aconteceu uma situação na sala que o aluno ele fez a pergunta para mim, né? Não tinha entendido, e eu queria entender o que ele não entendeu. Aí o aluno me respondeu assim: eu não entendi nada. E aí eu falei, não, você precisa me falar o desse Isso. nada, o que é que você não entendeu, porque o O que você nada, não ele não te entendeu? permite elaborar, né? E teve algum aluno que fez uma tirinha que eu acho que fez uma referência a isso que aconteceu na aula, que eu achei curioso, sabe? Porque foi o mesmo contexto, e eu não sei se foi na mesma semana que o aluno fez a tirinha, foi que aconteceu isso na aula, que para mim foi bem marcado, porque assim, às vezes a gente também não entende a pergunta de vocês, viu, gente? É curioso que essa via ela é de mão dupla, né? Por isso que quando o aluno fala não entende nada, assim, esse nada ele tem uma origem. Então, a partir de qual momento você parou de entender? Ah, desde o começo. Mas o que aconteceu no começo que você parou de entender? Ah, você falou um termo tal. Ah, tá, então o problema foi ali, né? Então, essa questão também, a pergunta era importante, né? Ela é. Tanto do professor para o aluno, quanto dos alunos para o professor. E isso apareceu em algumas tirinhas que eu achei interessante, né? E metodologia diversificada foi algo que também foi bastante recorrente. Agora, a questão do humor, eu achei espetacular. Espetacular. Eu achei hiper divertido corrigir essa atividade. Eu dei tanta gargalhada. Tinha umas assim que eu li assim primeiro, falei assim, não entendi. Sabe o que acontece, né? Eu li a tirinha, falei assim, não entendi. Aí ele de novo assim, que legal! Sabe quando a pessoa ela cria um humor bem inteligente, assim, que você não consegue entender no primeiro momento, porque tem Uhum. um aspecto que não está explícito, né? Nossa, tá falando do negócio das tirinhas, eu tava pensando aqui que esse semestre eu vou trabalhar com paródia, né? Com os meninos da Parásito e da Amigo. Esse negócio da tirinha, no contexto aí, na relação aí dentro da escola é bacana, mas eu acho que também, talvez aplicando para as áreas específicas assim, é, as nossas áreas, fica muito interessante, LG. Eu fico pensando, né? Talvez no contexto da evolução, alguma coisa Nossa, assim. eu não perdi semestre, acho que para os próximos eu vou propor alguma Próximo, coisa isso aí. pegar a Porque, ideia, porque eu acho pensando ali, nossa, por exemplo, trabalho muito com os meninos a questão das verminoses, né? Eu fico pensando como que seriam as tirinhas, assim, sabe? Com esse tema. na evolução dá para fazer bastante coisa, né? Também, assim, porque você tem muitas coisas que você pode fazer crítica, né? E criar uma É, situação de crítica e de deboche, né?
Dá para fazer umas coisas legais, assim. Aí a Laura falou assim, o meu entusiasmo incentiva, né? Eu sou super entusiasmado, viu, Laura? O Fer me conhece há bastante tempo, eu sou muito entusiasmado. Dando aula, eu amo, né? Tem alguns temas que eu sou apaixonado, então eu deixo isso bastante claro, assim. É, mas eu fico bem feliz de ver o trabalho dos alunos. Você sabe quando... Porque, assim, uma coisa que decepciona um pouco, me decepciona um pouco, é quando você propõe uma atividade que você percebe que o aluno poderia apresentar algo mais, sabe? Algo que te oferece possibilidade de pensar e refletir até sobre a sua prática, e o aluno entrega uma coisa medíocre, né? Que o aluno poderia fazer mais e ele não faz por preguiça. Basicamente é isso. E aí o que eu percebi é que não aconteceu isso nem no texto narrativo e nem nas tirinhas, porque não teve uma tirinha ou um texto narrativo que eu percebi que teve desleixo. Sabe quando você percebe que os alunos eles todos fizeram com vontade? E aí você consegue perceber isso. E aí dá para a gente fazer análise, né? Uma análise mais profunda, assim. E reflexões sobre a questão da própria prática, né? E é interessante que talvez se tivesse pedido para vocês fazerem algo mais acadêmico, né? Escrever, por exemplo, um texto narrativo, ou colocar um conjunto de perguntas conceituais para vocês retomarem a teoria, eu não sei se eu conseguiria abstrair tudo isso, ou vocês conseguiriam oferecer tudo isso também de informação para a gente refletir, né? Então, eu achei muito bacana, assim, eu gostei bastante do módulo 1. O módulo 2 eu não corrigi ainda, mas o módulo 2 ele já tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica, né? Porque você tem lá o objetivo de aprendizagem e apresentar os conteúdos. E a segunda atividade do módulo 2 é apresentar um planejamento. Então, isso é bastante acadêmico, né? Não corrigi ainda, mas talvez tenha uma outra pegada. Mas aí, quando tiver atividade final, eu posso fazer um apanhado geral igual eu fiz aqui, tá? Mas, assim, eu gostei bastante do desempenho de vocês, assim, acho que abriu muita possibilidade para pensar até nas disciplinas outras, né, Fer? Achei bacana. E, Laura, pode falar. Eu queria até perguntar, professor, quanto a isso, porque pode entregar até hoje, né? Até dia 3. Sim. Aí eu tô terminando de formular, e, por exemplo, a avaliação 3 é da proposta a partir do objetivo, né? De aprendizagem. Isso. Aí, como que você sugere, assim, pode ser um texto de uns 2 laudos, 3 laudos, explicando brevemente? Pode. Você pode, por exemplo, pedir para o aluno produzir Você pode... Uma forma de avaliar isso. Os alunos fizeram, por exemplo, propôs lá uma atividade que o aluno fez a pesquisa individual. E aí você pede para os alunos se organizarem em grupo, trocar ideias, sintetizar o que eles pesquisaram e apresentar para as da turma. Isso é avaliação também. Eu estou fazendo uma pesquisa breve sobre o assunto. E aí eu proponho uma atividade no final, então. Isso. E aí você pode propor que o aluno escreva, né, um texto de 2 laudas, isso é uma forma de avaliar. Pode pedir que eles socializem com a turma. Você pode pedir para eles fazerem uma tirinha igual, que isso foi uma avaliação também, né? Que eles propõem uma paródia, né, igual o Fernando citou. E aí é mais para... Porque vocês vão ver a avaliação também, né, depois com o Fernando, nos próximos módulos, né? Mas é mais para vocês irem pensando sobre a questão. Tá bom. Tá bom? E, Marcela, pode falar. Aproveitando, só uma dúvida rapidinho. A resposta pode ser bem objetiva ou você quer em algum formato específico? Não, pode ser bem objetivo, Marcelo. Você fala da questão da atividade 1, né? Que tem o objetivo. Pode ser bem objetivo. Tipo, reinos sei lá, os 5 reinos, que é um conteúdo, entendeu? Então pode ser bem objetiva mesmo. Tá bom, então. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal, em relação a isso? Tá, Fer, acho que eu vou passar a palavra para você então, né? Que aí você vai falar um pouco do módulo 3 e 4. E aí depois a gente reforça a questão da atividade final no dia 19, tá, pessoal? De outubro. 19 de outubro, tá? Tá longe ainda. Tá aparecendo aí, tá, né? Tá. Pessoal, eu vou falar então sobre o módulo 3. Então, nesse módulo, qual que é a proposta, né? Nós vamos dar uma ênfase aí à questão de seleção e organização de conteúdos para a vida profissional do professor, e vamos também falar sobre as metodologias ativas na educação.
Para isso, eu trouxe 2 textos muito bons ainda que estão na biblioteca da UFTM. Qual que é a ideia? A ideia é vocês fazerem uma boa leitura, fazer anotações, e a partir disso, o que vocês vão fazer como atividade avaliativa? Vocês vão construir mapas mentais. Então, nesse módulo aqui eu coloco, né, como que é a metodologia do mapa mental, e a partir disso, né, tópicos relacionados a essa questão de seleção e organização de conteúdos e metodologias ativas vão ser alvo para vocês construírem esses mapas mentais. Então, essa vai ser a ideia. E isso vai contribuir, então, né, na formação de vocês. Primeiro, porque o professor, ao lidar com as ciências e a biologia, ele tem que saber organizar e selecionar aquilo que é importante para ser ministrado em sala de aula com os alunos. E segundo, a metodologias ativas, ela vai ser interessante porque vai colocar o aluno como centro protagonista ali da sua aprendizagem. Nós temos aí, por exemplo, as aulas mais tradicionais, mas é possível a gente utilizar de metodologias em que os alunos se colocam de uma maneira muito importante na sua aprendizagem. Exemplo, né? Vou pegar uma metodologia ativa, assim, mais clássica, assim, vou pegar o teatro, por exemplo, né, que vai desde a elaboração do roteiro até a escolha dos personagens, a uso de jogos, por exemplo, na educação, dinâmicas de grupo, e assim por diante, né? Então, essas metodologias ativas é uma perspectiva interessante aí na formação do professor. Tá? Então, essa seria a atividade do módulo 3, que vai aí do dia 28/8 a dia 17/9. Esse módulo ele já está aberto para vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo Moodle ou mesmo lá pelo WhatsApp do grupo, tá bom? Então, essa é a ideia. Então, vocês vão ver aí esse outro aspecto relacionado aí à didática. No módulo 4, qual que é a ideia do módulo 4? Módulo 4, gente, eu vou trazer para vocês 2 aspectos. Primeiro, nesse módulo 4, eu trouxe alguns vídeos de um canal no YouTube muito bom. Ele chama Novo Professor. Esse canal ele vai trazer diversas situações que o professor lhe passa dentro da sala de aula. Então, são vídeos curtos, mas muito significativos. E a partir disso, o que vocês vão elaborar? Vocês vão elaborar deixa eu ler aqui. Vocês vão elaborar um texto juntando todas essas ideias aqui. Por exemplo, né, os temas dos vídeos. Como organizar o quadro na sala de aula, como tornar a aula mais dinâmica, a questão da contextualização, como lidar com os alunos em sala de aula, qual que é a importância de ressignificar as avaliações. Então, a ideia é o quê? Assistir esses vídeos, fazer as leituras também lá da bibliografia de didática, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um texto em cima dessas temáticas, um texto que tenha um título criativo, que tenha aí um sentido da gente pensar essa questão do professor dentro da sala de aula. Então, vai ser um texto dissertativo. Então, a gente vai ter ali uma introdução desse texto, o desenvolvimento desse texto e a conclusão desse texto. Então, essa é a proposta de uma das atividades do módulo 4. Outro também tema que nós vamos trabalhar é os estilos de aprendizagem. Então, no repositório aberto da UAB, existe um texto, um artigo muito legal, que ele foi escrito pela professora Daniela Milaré. Eu tive aula com ela, e esse texto ele vai trazer os estilos de aprendizagem. Então, como que a gente aprende, né? Quais são os nossos caminhos de aprendizagem? Então, qual que é a ideia, né? Nessa parte do módulo. Primeiro, é vocês lerem esse artigo que vai estar disponível lá no repositório aberto. Então, vocês vão acessar lá em PDF esse artigo. No final desse artigo, gente, existe um questionário onde a gente vai respondendo e a gente consegue visualizar qual que é a nossa tendência ali para aprendizagem. Qual que é o nosso estilo de aprendizagem. Então, a partir dessa
questionário, existe uma pontuação que vai dizer para vocês, né, qual que seria esse estilo de aprendizagem. E aí, a partir disso, vocês vão elaborar um texto sobre o perfil que vocês encontraram ali. Vocês vão escrever se vocês estão de acordo, né, com esse conhecimento, com essa autopercepção e por quê. Então, essa é a ideia, então, para vocês terem essa autopercepção de como vocês aprendem. E assim a gente encerra a disciplina de didática, né, com a perspectiva aí, né, LG, de uma atividade presencial aí no dia 19/10, né? No dia 19/10, onde nós vamos nos reunir para comentar, né, LG, os aspectos que ficaram interessantes aí dentro da disciplina de didática. Você quer comentar, LG? Sim, pessoal, no dia 19, cada um de vocês vai apresentar uma experiência que vocês tiveram, que vocês vão usar algum dos temas, né, da disciplina de didática, e aí vocês vão fazer um relato de uma experiência, fazer uma reflexão sobre a questão da didática que tem nele. Então, por exemplo, eu tive uma atividade de feira de ciências, e aí relatar qual foi a atividade e quais foram as questões de didática que vocês conseguiram perceber nessa atividade, tá? Nessa experiência que vocês tiveram. E aí cada um vai fazer isso de forma individual. Vai ser presencial, vai ser das 18 às 19h30, né? Lá na Univerde. E aí aqueles alunos que não puderem participar da atividade deverão gravar um vídeo, né, com no máximo 5 minutos e postar direto no Moodle, onde está escrito atividade final, certo? Aqueles que puderem, né? Não, é uma quarta-feira, né, Fer? Quarta-feira. Quarta-feira. E aí, se vocês não puderem, né, participar dessa atividade, porque assim, vai começar às 18, que tem alguns alunos que eu sei que podem chegar às 18, tem outros que não, né? Então, por isso que a gente vai estender das 18 até as 19h30, certo? Tem aluno que tem aula comigo, inclusive, mas aí nesse dia a aula vai começar um pouquinho mais tarde. Eu vou avisar para a turma, né? Para que a gente possa ter esse momento. E aqueles que não puderem participar, basta gravar um vídeo com no máximo 5 minutos e postar lá no Moodle da disciplina, tá? Se não conseguir fazer a postagem, vocês podem mandar para a gente via Google Drive ou pelo WhatsApp, tá bom? Pode falar, acho que a Laura levantou a mão, não sei. Isso. Pode falar, Laura. Professor, tem problema chegar atrasado? Que eu consigo ir, se eu não consigo chegar às 6 horas, consigo chegar às 6h30. Não tem problema, porque aí o pessoal que chegar primeiro vai apresentando, entendeu? Que a ideia é o pessoal ir apresentando e depois quem for chegando vai apresentando depois. Okay. Acho que a Ana Laura quer falar alguma coisa também. Pode falar, Ana. E não, então... Não, professor, não queria falar, não. Era só porque, tipo, como a gente é de Garapava de outra cidade, aí a questão do sábado, né? Mas como você falou que é na quarta, e aí vai cair no mesmo problema da Laura. A gente chega aí a van 6h30, 6h40, tá? Então não tem problema. Vocês vão chegando, entendeu? Não tem problema, não. Tá tudo certo. Tá? Porque a ideia da gente fazer justamente durante a semana é para que os alunos possam vir, né? E aí depois que a gente vai estender até umas 7h30, mais ou menos. Que aí... E vai ser lá na aula que vocês têm princípios evolutivos, tá? Que é na C306, né? C306. Não, desculpa, é na quarta-feira. C203. C203, na quarta-feira. Tá? Isso. Vai ser na quarta, não vai ser na quinta. Perdão, não é no mesmo dia de princípios evolutivos, é no dia de... Eu não sei o que vocês têm nesse dia. Aí só depois eu ver certinho e falo com o professor, tá? Que vocês vão trazer um pouquinho para chegar. Beleza? Pessoal que chegar depois das 7. O que mais? Acho que era isso, né, Fer? Sim. E aí eu vou colocar depois, então, pessoal, eu vou colocar no PowerPoint as tirinhas de vocês, e aí eu baixei as tirinhas do pessoal da pedagogia, eu acho que eu vou colocar as da pedagogia também, para o pessoal ter uma ideia, sabe? Porque tem uma diferença aí na abordagem entre o que o pessoal da pedagogia fez e o pessoal e vocês aqui, que eu acho que vale a pena vocês terem uma ideia. Mas ficou muito bom. Legal, LG, essa ideia. Eu dei muita risada. Acho que fica bem legal testar também nas nossas áreas, né? Eu vou fazer isso daí, eu vou ver se eu testo com os alunos também, acho que vai ser bem legal.
porque aí a gente consegue descobrir algumas aprendizagens que ficam implícitas, né? Porque ao ter essa vertente artística, o aluno, o aluno não, né? As pessoas, elas se sentem mais livres para se expressar. E aí, certos conhecimentos que a pessoa talvez nem imagina que tenha, ele se manifesta, né? Eles se manifestam. Então é bastante legal. Isso, eu acho que vai... Eu fiquei bem satisfeito, viu? Nossa, foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo, assim. E é isso. Tem mais alguma coisa, Fer? Não, é bem pontual. É isso que eu tinha que comentar hoje. Vocês querem fazer algum comentário, pessoal? Fazer alguma pergunta? Tranquilo? Então, acho que a gente pode encerrar, né, a atividade síncrona por hoje, que a ideia era apresentar um balanço, né, do que aconteceu no módulo 1 e 2, né, do 2 não deu porque tem bastante aluno que não fez ainda, e apresentar o que espera de vocês agora até o final da disciplina. Certo?